E aí, pessoal que acompanha nossas análises, bem-vindos a mais uma exploração profunda. Bom, vamos direto ao ponto. Hoje, nós temos em mãos um estudo fascinante do pesquisador Sodré de Beneto. É uma tese antropológica incrivelmente provocativa sobre a natureza da nossa devoção e como a busca humana por pertencimento pode acabar criando pontos cegos gigantescos. Nós vamos ver hoje como a mente humana constrói lealdades tão, mas tão fortes que acabam literalmente distorcendo a realidade à nossa volta. Para começar, vamos pensar num paradoxo maluco. Porque pessoas super inteligentes, com muito estudo e raciocínio lógico afiado, às vezes ficam totalmente cegas para ideias de fora quando entram numa instituição muito forte, seja uma igreja, um partido político, uma universidade ou uma grande corporação. A pesquisa que vamos destrinchar hoje argumenta que isso não tem nada a ver com falta de conhecimento ou ignorância, mas é uma falha de fábrica da própria natureza humana e de como a nossa devoção funciona. Aqui está o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a busca pelo sagrado. Depois, o desvio icônico, seguido do analfabetismo institucional, o dogmatismo acadêmico e secular e, para fechar, o antídoto da abertura. Vamos lá? Parte 1. A busca pelo sagrado. O impulso inerente da humanidade para o transcendente. Olha só, o texto base na nossa análise defende que essa busca pelo sagrado não é só uma questão cultural, tá? É uma engrenagem antropológica básica. A gente tem esse desejo inato de se conectar com algo maior. O historiador Mircea Eliade cunhou um conceito genial para isso, a hierofania. Como é muito difícil para a mente humana focar no puramente abstrato, a gente acaba procurando o sagrado através do profano, do dia a dia. Pode ser um lugar físico, um amuleto, um líder super carismático ou um texto. É literalmente a nossa necessidade de tentar tocar naquilo que é intangível. E tem mais. O material traz a visão sociológica de Emil Durkheim. Para ele, a adoração tem um papel social poderosíssimo. Quando um grupo adora a mesma coisa, no fundo, a sociedade está reforçando a si mesma. A adoração é o que cria a união, aquele senso de pertencimento. É a cola invisível que segura qualquer instituição em pé. E é justamente aqui, nesse momento de união, que o terreno fica preparado para o problema que vem a seguir. Parte 2. O desvio icônico. Quando os mediadores se tornam o objeto de adoração. O que acontece quando a ponte que a gente usa para chegar na verdade vira mais importante que o próprio destino final? O autor chama isso de desvio icônico. É uma falha psicológica gigantesca, tipo um bug no nosso sistema. Vamos imaginar que a gente construiu uma ponte incrível para cruzar um rio e chegar a um lugar maravilhoso. O desvio icônico acontece exatamente quando as pessoas param no meio da ponte, esquecem o destino e começam a venerar os tijolos da própria estrutura. Os mediadores deixam de ser o caminho e viram o ponto de chegada. Para entender bem como isso muda, a gente só precisa pensar no propósito original. Um mediador deveria ser como uma janela. Ninguém fica olhando para o vidro da janela, a gente olha através dele, certo? Mas, na sua forma corrompida pelo desvio icônico, essa janela vira um muro de concreto sólido, vira um dogma rígido que exige lealdade absoluta. O objetivo deixa de ser a conexão lá fora e passa a ser simplesmente a obediência cega a essa estrutura. E na prática, como é que isso se parece? O autor lista alguns exemplos muito comuns. Temos aqueles líderes extremamente carismáticos que acabam ganhando uma autoridade quase divina. Temos também o que o texto chama de bibliolatria, que é quando a tinta e o papel dos textos religiosos são adorados acima da própria mensagem que eles carregam. E, claro, a sacralização das próprias instituições e tradições. A partir do momento em que questionar a instituição vira um sacrilégio absoluto, pronto, o desvio icônico já se instalou. Parte 3. Analfabetismo institucional. A consequência cognitiva da lealdade extrema. Mas qual é o preço que a nossa mente paga por essa idolatria toda? O artigo define o estágio crítico disso como analfabetismo institucional. E atenção aqui, não estamos falando de gente sem estudo formal, de forma alguma. Trata-se de alguém que está tão imerso, mas tão preso na bolha da sua instituição, que perde literalmente a capacidade de ler e interpretar o mundo fora dela. É um fechamento cognitivo fortíssimo. A mente trava não por falta de inteligência, mas por excesso de lealdade. Mas como a gente chega nesse nível de cegueira? A psicologia explica perfeitamente. Primeiro, tem o famoso viés de confirmação, que age como um filtro barrando qualquer ideia de fora.
Depois, a identidade da pessoa se mistura tanto com a instituição que qualquer crítica externa soa como um ataque pessoal à própria existência dela. E pior de tudo, o custo social de discordar é absurdamente alto. Quem levanta a mão para questionar corre um risco gigante de ser isolado ou cancelado pelo grupo. No fim das contas, a mente prefere ficar cega a ter que lidar com a rejeição. Parte 4. Dogmatismo acadêmico e secular, uma falha humana universal além da religião tradicional. E se a impressão é de que isso só acontece em religiões, o artigo dá um banho de água fria e mostra que essa falha se espalha por todas as áreas da vida. A dinâmica muda de roupagem, mas o motorzinho é exatamente o mesmo. Na religião, o ídolo pode ser a tradição. Numa megacorporação, é aquela tal da cultura da empresa inquestionável que acaba sufocando qualquer inovação. E na ciência e na academia? Bom, aí o mediador pode ser um título académico pomposo, um professor super famoso ou uma teoria engessada. O resultado é sempre o mesmo: marginalização de qualquer um que traga visões alternativas. É muito importante notar como a pesquisa original é incisiva sobre as universidades. O material argumenta que a academia, em muitos casos, pode acabar virando uma nova forma de religião. Os laboratórios e as teorias viram novos santuários. Segundo o artigo, métodos como o naturalismo metodológico deixam de ser ferramentas de investigação abertas e viram dogmas absolutos que ninguém pode tocar. É fascinante observar como a fonte enxerga a comunidade científica caindo às vezes exatamente no mesmo analfabetismo institucional que ela costuma criticar de forma tão dura nas religiões. Parte 5. O antídoto da abertura. Superando o fechamento cognitivo. Mas e aí? Tem cura para essa armadilha da nossa própria mente? A fonte que estamos analisando usa um fundamento bem interessante para propor uma saída: um retorno às raízes e, curiosamente, a própria Bíblia. O autor destaca essa passagem de Lucas que tira totalmente o peso das aparências exteriores, de templos grandiosos e líderes exaltados. O argumento principal é que a verdadeira busca pela verdade não precisa estar amarrada a nenhum prédio chique ou estrutura material. É um exercício interno, invisível e extremamente pessoal. A partir dessa ideia, o texto destila 3 passos claros para a gente usar como antídoto. Passo 1. Voltar para um foco direto, cortando pela raiz essa mania de cultuar os mediadores. Passo 2. Cultivar o que o autor chama de uma abertura intelectual robusta, que é basicamente ter a paciência e a tolerância genuína para escutar quem pensa diferente. E o passo 3, talvez o mais difícil de todos, ter coragem de valorizar a investigação honesta, mesmo que o preço seja não acompanhar a manada institucional. A verdadeira busca exige muita humildade epistemológica. E para fechar a nossa análise, fica aqui uma provocação para a gente levar para a vida. Todo mundo faz parte de algum grupo, seja uma comunidade científica, uma empresa, uma ideologia ou tradição. A questão não é se fazemos parte de uma instituição, mas sim, até que ponto a lealdade a essas estruturas não está criando um baita ponto cego na nossa cabeça em relação ao mundo lá fora. Que a gente continue sempre questionando os nossos próprios filtros e buscando uma investigação realmente honesta. Um grande abraço e até a nossa próxima exploração.